Dr. Wellington, fala um pouco sobre os tratamentos que existem disponíveis para leucemia. Pois é, as leucemias, se a gente imaginar, eu tenho 40 anos de formado. Quando eu me formei, comecei a trabalhar com hematologia, a gente curava pouco mais de 20, 30% de todos os casos de leucemia diagnosticados. Hoje a gente já consegue curar quase 70% de todos os casos, se a gente tiver todos os recursos disponíveis. O eixo, o esteio do tratamento é quimioterapia. Quimioterapia, dependendo do tipo de leucemia, pode ser mais prolongada, pode ser mais curta, são várias fases, várias modalidades. Alguns tratamentos são relativamente curtos, um período de 4, 5, 6 meses, outros levam até 3 anos. E a quimioterapia quase sempre vai ser complementada com transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é uma situação drástica em que a gente destrói a medula do paciente completamente. Por consequência, você destrói a doença que está instalada na medula, a medula doente, mas você é obrigado a replantar uma medula sadia, que normalmente é encontrada em doadores sadios. Esses doadores podem ser familiares ou podem ser fora da família. Os doadores que não são aparentados, ou seja, que são de outro fenótipo, outro genótipo, a gente precisa de lançar mão dos bancos de doadores de medula óssea. Hoje no Brasil a gente tem o REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. Esse registro está conectado com os registros internacionais. No Brasil a gente tem próximo de 4 milhões de doadores cadastrados, mas a conexão internacional faz com que você tenha alguma coisa em torno de 45, 50 milhões de pessoas dispostas a doar medula. Essa medula, ela pode viajar. Para você ter uma ideia, essa semana passada nós coletamos uma medula em Belo Horizonte para mandar para Israel e a gente recebeu a medula que veio da Irlanda. Então a medula viaja, a medula está disponível. E isso faz com que a gente consiga praticamente hoje encontrar medula para quase todo paciente, seja na família, seja fora da família. Esse programa de doadores de medula, que é o REDOME, é um programa público do SUS. Ele é gratuito para os usuários. O governo, o Ministério da Saúde financia esse programa e é um programa vencedor, programa de saúde pública hoje vencedor no Brasil. E é incrível, Dr. Wellington, entrar nesse tema, né, com relação ao banco de doação de medula óssea. Eu sou doadora, eu já fiz o meu cadastro, há mais tempo atrás, e eu acho que isso precisa ser um pouco mais disseminado na sociedade, porque medulas salvam vidas, né? É o que eu entendo. Se você achar um match, ou seja, uma medula que é compatível, né, o doador com aquele que está recebendo, você salva aquele paciente. E é curioso, assim, porque a sociedade tem muito medo, né, de falar sobre câncer, sobre leucemia, porque a gente sempre pensa no pior quando recebe um diagnóstico, e eu não julgo, porque eu acho que eu também ficaria apavorada se fosse o meu caso, principalmente porque é uma doença que também acomete crianças, né, e a gente fica bem tenso, assim. Eu, como mãe, eu tenho uma dúvida, assim, minha. Nas crianças, numa porcentagem, se é que isso é possível, né? Qual é, assim, a estimativa, o percentual de cura em crianças? Na verdade, a leucemia mais frequente em crianças é a leucemia linfoblástica aguda, uma leucemia que dá no lado do sistema imunológico gerado pela medula óssea. Essas doenças, se são diagnosticadas entre 2 e 10 anos, a taxa de curabilidade hoje se aproxima de 90% a 100%. Infelizmente, as crianças mais jovens, abaixo de 2 anos, ou seja, as leucemias do lactente, elas são muito difíceis de tratar e tem uma taxa de cura mais baixa. As crianças acima de 10 anos, até 18 ou 21, dependendo da classificação de criança, né, ela já começa a cair um pouco, a probabilidade de cura cai bastante já, nós estamos falando, a gente passa a falar de em torno de 50%. Se todas as modalidades terapêuticas estiverem acessíveis, porque esse é um problema de acesso. Hoje a gente pode pensar em quimioterapia, em transplante de medula óssea e recentemente surgiu um tratamento com as células CAR-T, ou seja, são células geneticamente modificadas para poder atacar a leucemia. Você coleta as células do paciente, manda para um laboratório, normalmente nos Estados Unidos ou na Europa hoje, eles fazem a engenharia genética necessária e essas células são amplificadas e voltam, você consegue tratar o paciente com elas. Então, assim, seria um transplante de segunda geração. Se a gente consegue ter acesso a isso, a taxa de cura sobe um pouco.
mas ainda tem algumas pessoas que têm fatores de muito mau prognóstico geneticamente determinados que fazem com que a gente ainda tenha uma fração que não é curável. Então, assim, a gente consegue sim curar muita gente, principalmente as crianças.